Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade então ao estudo da corrente alternada. Esta aqui é a última parte que nós vamos tratar dos circuitos básicos de corrente alternada, dos elementos básicos. Tá? Então o último elemento que nos faltou são os elementos não puros em corrente alternada. Tá? Aqui especificamente a gente vai estudar o caso das bobinas em situações reais. E aí vem uma pergunta, né? Por que uma bobina de fato não representa um curto-circuito em corrente contínua? Então a gente tem várias aplicações de bobinas em corrente contínua, seja solenoides, eletroímãs, válvulas, tanto na aplicação automotiva quanto industrial, e esses elementos estão em corrente contínua. Né? Um carro, por exemplo, tu não tem corrente alternada, tirando a saída do alternador do carro, inclusive depois essa corrente alternada é retificada, o resto é tudo corrente contínua. E como é que essas bobinas não representam um curto-circuito para a tensão contínua? Como elas são enxergadas pelo circuito de fato, né? E isso acontece porque elas são feitas de fio, né? E normalmente esse fio é feito de cobre. Dá para se dizer que em 99,9% dos casos é um fio de cobre. E nós já aprendemos isso, né, ao longo do curso de eletrotécnica, que todo condutor percorrido por uma corrente elétrica apresenta uma oposição à passagem da corrente, denominada de resistência elétrica. Então é uma oposição à passagem da corrente característica do próprio material. E a resistência elétrica depende da equação R igual a resistividade vezes comprimento dividido por seção. Que essa aí é a nossa velha e conhecida segunda lei de Ohm. Tá? Então a segunda lei de Ohm diz que a resistência elétrica de um material, de um condutor qualquer, vai depender do material, representado pela resistividade, do comprimento do condutor e inversamente proporcional à seção, que é a área do condutor. Tá? Então tem aqui o que é cada elemento da equação. Tá? Então uma bobina real em corrente contínua, embora tenhamos o circuito deste formato aqui, a bobina é enxergada pela fonte como uma resistência. Claro, uma resistência de baixo valor, mas é uma resistência muito menor do que se fosse um resistor, tá? Mas para a fonte é uma resistência, e essa resistência limita a corrente elétrica, tá? Portanto, a corrente elétrica de uma bobina é dada pela equação U dividido por R, que é a primeira lei de Ohm, né, para resistores. Então, visto que a bobina é representada como se fosse uma resistência. Tá? Então, essa corrente é limitada pela resistência da própria bobina. Em corrente alternada, as coisas começam a mudar um pouco, né? Já por aquilo que nós vimos do comportamento da bobina em corrente alternada. Tá? Então a bobina na corrente alternada ela vai ser enxergada também como uma resistência, tá? Porque o fio vai continuar tendo resistência elétrica porque ele é feito de cobre, tem um comprimento e uma seção. Então o fio continua tendo uma resistência, tá? E vai ser enxergado ao mesmo tempo como uma reatância indutiva. Aqui está invertido, pessoal. É R embaixo e XL em cima, tá? Então ela vai continuar sendo enxergada como uma resistência e vai ser enxergada como uma reatância indutiva. Porém, a reatância indutiva ela muda de acordo com a frequência. E o conjunto das duas grandezas vai formar uma outra grandeza elétrica composta, né, que nós damos o nome de impedância, representada pela letra Z. Tá? Então essa letra Z, essa palavra impedância, vocês já devem ter enxergado em algum lugar. Tá? Não tanto quanto a resistência,
mas vocês devem ter enxergado essa impedância. E ela normalmente está correlacionada no nosso dia a dia a sistemas de som, tá? Se vocês pegarem um manual de qualquer equipamento de som, ou até mesmo alto-falantes, vocês vão enxergar que diz em cima, está escrito qual é a impedância daquele equipamento. Então, em corrente alternada, ou no caso desta bobina, a corrente elétrica dela é dada por essa equação. Corrente dividido por, tensão dividido por impedância. E esta equação é a lei de Ohm geral para a corrente alternada. Então vejam bem, em corrente alternada, U sobre R é um caso específico para a corrente, né? A lei de Ohm específica para cargas resistivas. U sobre XL ou U sobre XC é o caso específico da corrente para o capacitor ou bobina ideal. Tá? Mas nenhuma das três é considerada a lei de Ohm para a corrente alternada. Para a corrente alternada, a corrente é U sobre Z. Então, esta aqui é a lei de Ohm para a corrente alternada. Tá? E a impedância é representada por na prática, tá? Por como se fosse o símbolo do resistor, aquele retangular, só que agora todo pintado, tá? Então essa é a nossa impedância, tá? Então a impedância, a definição dela, tá? A resistência é a oposição à passagem da corrente causada pelo material. Tá? E ela é generalizada para corrente contínua, tá? Dessa maneira. A impedância é o conjunto de grandezas que se opõe à passagem da corrente alternada. A impedância ela vai surgir na corrente alternada. Então, qual é o conjunto de grandezas? O conjunto de grandezas pode ser a resistência associada à reatância indutiva. Em algum momento mais à frente vocês vão ver que pode ser a resistência associada à reatância capacitiva, ou ainda as três ao mesmo tempo. Então depende do circuito, o tipo de circuito que nós vamos ter, tá? Então assim, ó, quanto maior for a frequência, maior é a reatância indutiva. Isso é óbvio, né? E maior vai ser a impedância, com isso menor vai ser a corrente. Quanto menor é a frequência, menor é a reatância indutiva, menor será a impedância. Com isso, maior vai ser a corrente. Então vejam bem, a impedância está correlacionada ainda à frequência, por causa da reatância indutiva. Tá? Então vejo que a impedância ela sofre ainda com a frequência. Tá? E aqui, pessoal, estamos tratando exclusivamente de bobinas. Tá? Uma bobina real. Então, com isso, a maior corrente possível para uma bobina seria na frequência zero, quando a reatância indutiva é muito próxima de zero, e a impedância passa a ser igual à própria resistência. Então, em corrente contínua, a gente diria, né, pois a frequência é zero, a gente diria que a resistência é igual à impedância. Tá? Então, a resistência representaria a impedância em corrente contínua. Por isso que ela é utilizada como a impedância é considerada então como uma grandeza geral, né? Aqui nós vamos fazer o diagrama fasorial desta situação, tá? Então, aqui temos a corrente, ó, e vejam que a corrente agora ela não está mais a 90 graus, ela está diferente de 90 graus a defasagem, tá? Então aqui, ó, depois de montar, ó, em verde nós temos a corrente, em vermelho temos a tensão. Vejam uma coisa, ó. Numa bobina ideal, a corrente da bobina atingiria o zero, estaria voltando do semiciclo negativo, exatamente no ângulo de 90 graus. Tá? Agora, vejam que a corrente deu uma aproximada, ficou um pouquinho mais próximo do início da tensão. Ó. Em vez de começar o semiciclo positivo dela exatamente a 90, começou um pouquinho antes, tá? Então há uma defasagem ainda, ó,
Há uma defasagem, mas essa defasagem já não é mais de 90 graus. Ela é algo diferente de 90. Está algo entre 0 e 90 graus. Tá? Então, uma bobina real, pessoal, ela não tem o ângulo exato de 90 graus. Para ser real, ela não pode. Tá? Então, a defasagem entre tensão e corrente ela é maior que menos 90. Veja que ela ficou maior que menos 90. Porém, ainda é menor que 0. Tá? Então, por isso, o ângulo φ é menor que 0 e é maior que menos 90. Mas mesmo assim, a corrente estará atrasada. Ela está atrasada num ângulo que a gente ainda não sabe. Tá? Vai depender de cada bobina. E aí a gente vai fazer uso do diagrama fasorial das impedâncias para nos ajudar. Tá? Então a gente tem aqui, ó, num resistor, o diagrama fasorial dele estaria apontando com a resistência no ângulo 0 e só teria ele, né? Só teria a resistência. Numa bobina ideal, só teria o XL no ângulo mais 90. Tá? Agora nós temos composto, no mesmo elemento, nós temos reatância indutiva e temos resistência. E a resultante dos dois, tá? Vejo que cada grandeza tem um ângulo diferente, né? A gente vai fazer a regra do paralelogramo para vetores, tá? Embora sejam fasores, nós vamos fazer a regra do paralelogramo. Então, projetamos aqui em cima a resistência, projetamos aqui à direita a reatância e a diagonal, que seria a resultante, é a impedância, tá? Então, caso essa aqui é a impedância desta bobina. O ângulo formado entre impedância e resistência vai dar defasagem. Então, esse é o ângulo φ da corrente. Tá? Então, a defasagem da impedância vai refletir na defasagem da corrente. É a diferença de ângulo entre tensão e corrente. Tá? E para facilitar um pouco, ó, vejam só, a gente pode transformar isso aqui, ó, já que esse segmento aqui do XL está projetado aqui na direita, para facilitar a gente pode transformar isso numa figura geométrica conhecida, que é o nosso velho e bom triângulo retângulo. Tá? E com isso nós podemos aplicar todas as relações trigonométricas, começando pelo Teorema de Pitágoras. Tá? Então, se nós soubermos a resistência ou a reatância indutiva, que são os catetos desse triângulo, nós podemos determinar a impedância. Ou ainda, se nós temos a impedância e um dos outros catetos, podemos determinar o cateto faltante, podendo ser resistência ou reatância indutiva. Então, vejam que isso aqui abre para nós um leque bem interessante de possibilidades para fazermos os cálculos. Tá? Além disso, nós podemos fazer uso das outras relações trigonométricas, das funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Tá? Sendo a primeira delas o cosseno do ângulo φ. Então veja que o ângulo que nós vamos usar de referência nesse triângulo sempre é o ângulo formado pelo cateto da resistência e pela hipotenusa, que é a impedância. Tá? Então esse ângulo aqui, ó, o ângulo φ, ele vai ser sempre a nossa referência nas cargas indutivas. Tá? Então, o cosseno φ, né, é cateto adjacente pela hipotenusa. Cateto adjacente é a resistência, hipotenusa é a impedância. R dividido por Z. Tá? Então, isso aqui, ó, esta relação resistência com impedância, ela tem um nome especial para nós em eletricidade, tá? Na área elétrica, que essa relação é conhecida como fator de potência. Mais à frente nós vamos entender por que ela recebe esse nome, tá? Mas o cosseno φ e fator de potência são sinônimos, tá? São sinônimos e é muito utilizado nos nossos cálculos em corrente alternada. As outras relações trigonométricas que nós podemos vir a utilizar, dependendo da necessidade, é o seno de φ, tá? Que é cateto oposto pela hipotenusa. Tá? Então, eventualmente, podemos acabar necessitando utilizar esta relação. E a tangente de φ,
que é cateto adjacente pelo oposto. Desculpa, oposto pelo adjacente, XL por R, tá? Estas relações podem ser utilizadas, por exemplo, quando nós temos a impedância e temos só o fator de potência, o ângulo φ, tá? Para se determinar, por exemplo, a reatância indutiva. Ou, neste caso aqui, nós vamos usar bastante para correção do fator de potência, tá? Então tem algumas situações especiais que essas relações nos ajudam a, digamos assim, destrancar a solução de um problema, tá? E esta aqui, então, nem se fala. Essa aqui é utilizada quase que de forma corriqueira, tá, pessoal? Então, para facilitar agora o entendimento, nós vamos fazer alguns exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo, uma bobina, na realidade aqui é o seguinte, pessoal, que tá, eu tenho um erro, uma bobina real de 440 mH apresenta resistência de fio que a compõe de 50 ohms. Veja que uma bobina que tem 440 mH e tem resistência de 50 ohms. Determine a sua impedância na frequência de 60 Hz, bem como seu fator de potência. Então, os dados que nós temos aqui, que a indutância dela é de 440 mH, passei para Henry aqui. Ela tem uma resistência de 50 ohms. A frequência de operação é 60 Hz. Então a resolução, primeira coisa, ó, pessoal, é determinar a reatância indutiva, o XL. Então substituímos na equação e obtemos uma reatância indutiva de 165,9 ohms. Agora nós vamos calcular a impedância utilizando o teorema de Pitágoras, tá? Então substituímos Z ao quadrado igual a 50 ao quadrado mais 165,9 ao quadrado. Tiramos a raiz quadrada disso tudo, né? Temos um valor de 173,3 ohms. Então tá aí nossa impedância. O fator de potência, o cosseno φ, né, é R dividido por Z. 50 dividido por 173,3 vai dar um fator de potência de 0,289. Aqui, pessoal, quero chamar a atenção que normalmente a gente usa 3 casas depois da vírgula, tá? Para o fator de potência. Outra coisa, ele é adimensional. Por que ele é adimensional? Porque resistência em ohm, impedância em ohm, vão se cortar e some a unidade. Então fica só o valor mesmo. Além do mais, sendo cosseno e tangente, não tem unidade mesmo, né? Exemplo 2. Uma bobina, quando ligada numa tensão contínua de 36 volts, apresenta corrente de 4 amperes. Quando ligada numa corrente alternada de 60 Hz, sua tensão, na mesma tensão, seu valor passa para 0,7 amperes. Determine a resistência e a indutância da bobina. Aqui, pessoal, temos uma situação bem interessante, tá? Temos aqui a situação da mesma bobina ligada em corrente contínua e em corrente alternada. Em corrente contínua, ela consome 4 amperes, em alternada 0,7. Então vamos levantar os dados aqui, ó. Em corrente contínua, a tensão é 36 volts, corrente 8 amperes. Aqui está errado, é 8 amperes, pessoal. Em corrente alternada, 36 volts, 60 Hz, 0,7 amperes, tá? Então, a resolução em corrente contínua é a seguinte, pessoal. Se nós temos uma corrente em corrente contínua, ela é limitada pela resistência elétrica apenas, não temos impedância, tá? Então, se é dado para vocês o valor da tensão e da corrente em corrente contínua, nós temos como determinar resistência. Então é aqui a aplicação direta da lei de Ohm para a corrente contínua. Então é 36 dividido por 4. E a resistência elétrica dessa bobina é de 9 ohms. E aí vem a pergunta, agora como é que nós vamos determinar o resto? Tá? Agora vamos pegar a situação em corrente alternada. Em corrente alternada a gente sabe que a tensão permaneceu em 36 volts, só que porém em 60 Hz. E a corrente é de 0,7. Em corrente alternada, tensão por corrente é a impedância. Tá? Então isso é uma coisa que nós temos que tomar cuidado para não confundir. Ó.
U sobre I é R em corrente contínua. U sobre I é Z em corrente alternada. Tá? Então, 36 dividido por 0,7 vai dar 51,4 ohms. A gente sabe que pelo teorema de Pitágoras, né, Z ao quadrado igual a R ao quadrado mais XL ao quadrado. Queremos determinar o XL, isolamos ele. Passamos o R para o outro lado, ele passa para o outro lado subtraindo. Então, a mesma coisa que dizer que XL é igual a raiz quadrada de Z ao quadrado menos R ao quadrado. Substituímos na equação e obtemos então uma reatância indutiva de 50,6 ohms. Mas vejam, não é isso que é pedido ainda. É pedida a indutância da bobina. Tá? Então a indutância, a gente já viu nas aulas anteriores, que pode ser calculada dessa maneira aqui. Ó. XL dividido por 2πf. Então substituímos na equação e obtemos então uma indutância de 134,2 vezes 10 a menos 13 Henry ou 134,2 mH. Aqui, pessoal, corrijam, ó, se vocês estiverem copiando do vídeo, essa tensão, essa corrente, ela não é 8 amperes, é 4 amperes, tá? Aqui nos dados. Exemplo 3. Uma bobina de 720 mH possui resistência de 150 ohms. Sabendo que ela está ligada a uma fonte senoidal de 220 volts 50 Hz, determine sua impedância, sua corrente e faça o triângulo das impedâncias. Então aqui, ó, temos a indutância dela, já passei direto para Henry, a resistência da bobina, a tensão e a frequência. Então a resolução dela, a primeira coisa a gente determina a reatância indutiva, substituímos os dados na equação e obtemos 226,2 ohms. Calculamos a impedância, substituímos então na equação, né, do teorema de Pitágoras e obtemos então 271,4 ohms. Talvez eu não tenha comentado antes, pessoal, mas nas calculadoras científicas é interessante em algumas colocar na hora que vai fazer esse cálculo aqui, ó, vai tirar a raiz, abra um parênteses logo depois da raiz e feche no final, porque algumas calculadoras só tiram a raiz da primeira parte e soma a outra, daí dá um valor totalmente errado. Então, sugiro, né, que ao tirar raiz quadrada aqui, coloque-se esses valores entre parênteses, tá? Seguindo então, calculamos então a corrente, né? Corrente é tensão por impedância, 220 dividido por 271,4, que dá 0,81 amperes. O fator de potência, né? Por que a gente está fazendo o fator de potência? Porque nós temos que fazer o desenho do triângulo. Tá? E depois, além de ter o fator de potência, nós temos que achar que ângulo que forma essa defasagem aí. Tá? Então, primeiro a gente calcula o fator de potência, R dividido por Z, 150 dividido por 271,4, dá um fator de potência de 0,553. Para determinar o ângulo, nós vamos fazer a função cosseno na menos 1, que na realidade o nome dessa função é arco cosseno, pessoal. Então, na calculadora científica de vocês, vocês chamam através da segunda função cosseno. É a função cosseno na menos 1. E outra coisa, pessoal, a calculadora de vocês tem que estar em DEG, obrigatoriamente, tá? Ela não pode estar em RAD, tem que estar em DEG, tem que estar aparecendo DEG ou D na parte superior da calculadora de vocês, tá? Então, fazemos cosseno na menos 1, que dá 0,553, a resposta é um ângulo de 56,4 graus. E agora com a reatância indutiva, resistência, impedância e o ângulo, nós montamos o nosso triângulo. Então, primeiro elemento aqui que nós representamos é a resistência no ângulo zero. No ângulo mais 90 graus, a reatância indutiva. A hipotenusa é a impedância. E o ângulo de defasagem é 56,4 graus.
Certo, pessoal? Então, agora você tem algumas atividades para ser feitas, tá? Então, obrigado pela atenção e até a próxima.